Bom, pessoal, muito, muito boa noite, né? Ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do momento do seu dia aí que você estiver vendo esse vídeo. Esse vídeo foi gravado com um objetivo específico de servir como material complementar para estudantes que estão se preparando ou que estão no início da sua caminhada rumo ao aprendizado de programação, visando apoiar, né, todas as ferramentas de ensino usadas no processo de ensino-aprendizagem de algoritmos, né? E nós com isso queremos então dar uma visão um pouco mais prática sobre um ambiente operacional ou as ferramentas básicas necessárias para que você possa usar em um ambiente operacional para poder dar vida, eu costumo dizer isso, né? Dar vida ao seu programa, ou aos seus programas, aos seus algoritmos. Então, como já é comum, né? Em todas as nossas aulas, em todas as disciplinas e em todas as instituições de ensino por onde eu passei, eu costumo sempre frisar que a melhor forma de aprender é sempre, pelo menos do ponto de vista de programação, é sempre a forma básica, ou seja, a forma primitiva de programar com recursos não tão primitivos, mas recursos menos sofisticados, vamos dizer assim, do que os recursos que se tem hoje no universo de desenvolvimento, né? Eu sei que muitos que estão ouvindo essa gravação já têm conhecimentos de ferramentas um pouco mais, vamos dizer assim, entre aspas, amigáveis para programar, mas eu temo por aprender já usando recursos mais avançados, porque muitas vezes esses recursos avançados nem sempre estão disponíveis em todos os ambientes operacionais, né? Bom, dito isso, nós vamos então apresentar este ambiente operacional, como vocês devem ter percebido por esse menuzinho aqui em cima, né? Isso aqui trata-se de um ambiente operacional Linux, né? E esse ambiente operacional Linux, por que a gente utilizou ele como base para a nossa, ou por que nós vamos utilizar ele como base para o desenvolvimento das nossas atividades? Muito simples, porque ele é um ambiente estável, um ambiente mais leve, um ambiente mais completo no que diz respeito ao contexto de programação, né? Então, nesse contexto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar para vocês algumas ferramentas desse sistema, que vai estar disponível em laboratórios, onde vocês forem usar, e na casa de vocês podem utilizar uma distribuição qualquer, que não precisa, para o que nós vamos fazer, instalar na sua máquina. Isso pode ser uma distribuição, por exemplo, Ubuntu, ou Ubuntu, como queiram, né, que é a que eu estou usando aqui para gravar essa aula, e que ela é suficiente para que a gente vai fazer para fazer o que a gente precisa nesse momento. Bom, essa distribuição, essa tela que você está vendo aqui é a tela gráfica da distribuição Ubuntu ou Ubuntu. Eu vou chamar Ubuntu daqui para frente, que é como eu normalmente me refiro a essa distribuição. Então, o Ubuntu tem uma interface bem amigável, parece com o Windows. Você pode ver aqui, tem ícones, tem, enfim, menus, você pode ver que tem o Firefox, Skype, enfim. Tem um monte de coisas que você pode utilizar normalmente como se você estivesse fazendo uso disso no ambiente mais comum, né, que é o ambiente Windows. O problema é que o ambiente Windows não tem recursos de programação, pelo menos não nativamente, vamos dizer assim, como tem o Ubuntu. Então, olha lá, o que é que a gente precisa saber disso? Bom, primeiro, quando a máquina iniciar com o Ubuntu, ou através de um live CD, você precisa gravar na sua máquina, ou numa máquina que já esteja gravado, você vai ver algo parecido com isso, claro, com outro papel de parede aqui atrás no fundo, mas algo parecido com isso. E o que é que você precisa achar para poder começar a desenvolver as atividades que vão ser propostas para você durante essa disciplina?
Bom, você precisa achar, primeiramente, o que a gente costuma chamar de terminal, ou seja, um prompt de comando. Para aqueles que conhecem o Windows, o prompt de comando inclusive tem esse nome no Windows, né? Você pode ir lá no iniciar e no menu executar e pedir para ele executar um comando chamado CMD. Aí ele vai abrir uma tela preta com um prompt de comando, ou seja, uma sinalização do sistema operacional de que ele está esperando que você dê algum comando para ele. Tá certo? Aqui, como é que a gente faz aqui? A gente vai lá em aplicações, acessórios, e depois de acessórios a gente escolhe aqui o íconezinho terminal. Certo? Então eu vou repetir de novo. Aplicações, acessórios e o íconezinho do terminal. Bom, dito isso, né, ou seja, clicado nesse ícone do terminal, ele vai abrir uma janela do terminal, ou seja, um prompt de comando que já está aberto aqui e que eu vou mostrar para vocês que é algo parecido com isso. Né? Você vê que esse prompt de comando, do jeito que ele está, o que acontece? O cursor está piscando e esperando. Nota aqui, ó, se eu digitar backspace aqui no teclado, isso aqui não apaga. Por que isso aqui não apaga? Porque isso aqui é um prompt de comando configurado por mim, né, para que eu saiba que o sistema está esperando que eu forneça algum comando para ele. Então, nesse momento, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer alguns comandos desse ambiente para que eu possa, então, dar início ao meu trabalho. E que comandos são esses? É aí que começa exatamente o nosso conteúdo específico programado para vocês nesta aula. São comandos básicos e bem básicos, um subconjunto de comandos usados para que a gente possa se ambientar nesse sistema para o desenvolvimento de programas. Então, olha só, é o que eu disse para vocês. O que nós vamos aprender aqui é uma linguagem, compreender várias linguagens. Na verdade, especificamente duas linguagens. Uma linguagem que é a chamada linguagem C, que nós vamos usar para codificar os algoritmos aprendidos lá na lógica, para poder colocar esses algoritmos dentro do computador e fazer com que eles sejam executados, certo? Muito bem, então nós vamos aprender um idioma, igualzinho como a gente aprende o idioma inglês, francês, o próprio português. Um conjunto de regrinhas, um conjunto de palavras e um conjunto de regras para montar essas palavras formando frases, né? E um conjunto de regras onde você monta um monte de frases numa sequência lógica, formando então um texto. Tá certo? Só que antes de aprender a linguagem C, a língua C, ou o idioma C, que é o idioma que o computador vai falar neste momento, existe um outro idioma que é o idioma do sistema operacional, ou seja, um conjunto de comandos que eu tenho que saber para poder ordenar o computador para fazer alguma coisa. Neste momento de prompt aqui, ó, nesta situação onde eu estou. E são esse subconjunto de comandos do sistema operacional que nós vamos começar a ver agora. Beleza? O primeiro deles, eu posso exemplificar para vocês, é o chamado comando ls. O comando ls, né, você nota que por enquanto o computador não está fazendo nada. Se eu faço ls e ordeno a ele para interpretar este comando e executar a ação inerente a este comando, eu dou então, depois do ls, eu dou um enter. Quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Ele já me respondeu com alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Me perdoem os usuários mais avançados, né, que já podem conhecer isso, e isso aí a gente está chovendo no molhado. Mas nós temos que começar exatamente pelo início. Não há outra forma, considerando a não homogeneidade, inclusive a não necessidade de homogeneidade da turma, dessa turma que você faz parte. Então, olha bem, esse comando ls, o que é que ele faz? Ele lista os arquivos que estão gravados dentro da pasta. E aí você deve estar muito familiarizado com esse termo pasta. Isso é uma coisa que veio lá do Windows, né? A interface gráfica do Windows, que associou o que a gente chamava, ou o que a gente chama no mundo de sistemas operacionais, de diretórios, foram associados a pastas. Ou seja, são espaços lógicos de armazenamento dentro do disco rígido do computador. Joia? Então, na verdade, quando eu faço ls, repetindo o comando de novo, ele me mostra todos os arquivos, e aí você pode ver aqui os arquivos, né, contidos nesta pasta